Escolhe um aqui, irmão. Deixa eu escolher. Chega na... Integração luz e sombra. Primeiro é importante a gente entender que luz e sombra já está integrado, né? Conectado uma com a outra. Faz parte da consciência humana, né, ter essa parte de luz e essa parte de sombra. Agora, como a gente lida com esse pêndulo quando a gente está na luz e quando a gente passa da luz para a sombra, né? Eu acho que entender que a gente é a luz e a sombra já ajuda bastante. Ajuda bastante essa consciência, né? A gente entender que é os dois ao mesmo tempo. Porque, na verdade, é vendido o padrão de pensamento que estar mal é ruim. Quando, na verdade, não é. Se faz parte de você também. Eu acho que estar mal é o principal momento que você tem de autoobservação, né? De analisar o que está acontecendo e como você reage a isso. A parte mais importante, né? Como você reage à sombra em si quando você está nesse momento. Então, como é que você lida com esse processo, irmão, de quando você está na sombra, esse processo de cura? Eu lido encarando, que é o que a maioria das pessoas não faz. Porque quando você foge para vício, rede social, tela de celular, pornografia, tudo mais, e qualquer outra coisa que dá para fugir, você consegue usar qualquer coisa para fugir também. Qualquer coisa. Até coisas que parecem ser boas. Né? Porque quando o cara também vai para academia, quando tá mal, e ele só puxa ferro lá e não reflete, não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, o que eu faço, irmão? Eu simplesmente paro para sentir o que eu tô sentindo. É sentir o que eu tô sentindo. Literalmente sentindo o meu corpo. Entende? E aí, a partir disso, começar a refletir. É no caos e na sombra que a gente tem as possibilidades. Na luz, e a luz é a ordem que organiza. Sim. Então, assim, é nesses momentos que você pega a sua força. Para quando você tá bem, você se impulsionar. É sempre um passo para trás, dois para frente. Um passo para trás, dois para frente. Entende? Então, eu entro... Quando eu tô mal, eu falo... Eu não vou falar pra você, eu aproveito. Eu aproveito tá mal. Não. Mas, cara, eu não fico mais desesperado, velho. Nesses últimos 6 meses. Eu não fico mais desesperado. Eu não fico nessa coisa do eu só posso viver bem, só posso estar bem. Não existe isso. Então, eu lido aceitando, sentindo e refletindo. E você? O tempo é relativo, né? Você falou nesses últimos meses, mas parece que você viveu anos em alguns meses, a gente, né? Então, o tempo é uma ilusão, como a gente costuma falar. E, como eu falei, né, esse processo de estar na sombra, nesse momento, é um momento muito de autoanálise importante. E uma das maiores dores que eu senti na vida foi a melhor que eu já superei, porque eu usei exatamente esse processo que você faz, que é sentir, tá ligado? Eu perdi um amigo e eu não sabia aonde colocar a cara. Isso me forçava a momentos, situações cotidianas, eu tava lá prestes a chorar na frente de todo mundo, sacou? E você deve imaginar como um cara orgulhoso chorar na frente de outras pessoas é um processo muito complicado. Você não fazia isso e aí chegou ao ponto de quase chorar na frente dos outros. Sim. Então era uma coisa que estava acumulado ali, tá ligado? Hoje eu faço esse processo de autoavaliação porque eu acho importante e eu faço na hora. Eu acho que o tempo é o principal aliado nesse momento. Mas você se percebe na sombra, fazer esse processo de análise para saber o porquê, como você entrou nesse caminho, é o mais importante. Quando eu reconheço isso, eu reconheço qual é o problema, eu reconheço qual é a resolução desse problema. Claro que ainda fica ali o rebote, né? Eu não vou te dizer que, resolvi o problema, não vou sentir. Não, eu vou sentir, mas eu já sei que não é algo tão desesperador como parece ser. Eu acho que o importante é realmente a integração. Você entender, você fica bem de verdade quando você pega aquilo e potencializa. Entende? Então, é interessante a gente pensar também na luz. Você ligou? Sim. Porque a gente pensa muito na sombra, você ligou? Sim. E pensar na luz, cara, pensar na luz é uma parada muito assim... A gente não o pensa, aprendizado não. é meio que o mesmo. É visto de outra perspectiva. É outra perspectiva, é o mesmo aprendizado de outra perspectiva, né? Não é pela dor, é pelo amor a parada. Então é fácil você entrar nesse mundo ideal. Você vive o mundo ideal, irmão. Você meio que tem essa percepção de mundo ideal quando você está na luz. Sim. Né? Quando você está refletindo na luz. Eu acho que na luz é mais perceber, né? Eu acho que a sombra é introspecção. Pra E a luz é mais para fora, mais perceber, mais olhar. Né? Eu acho que é importante demais a gente entender isso. Porque a gente às vezes fica nessa onda de eu tô mal, tenho que me curar, tenho que não sei o quê.
Mas, cara, e aí? Tá bem, e aí? É só agir? Não é só agir. Tá ligado? É se auto-observar e entender por que você tá bem também. Se a sombra é um mundo visto de uma ótica, de uma perspectiva um pouco mais introspectiva e a luz é vista de uma ótica um pouco mais aberta, digamos assim, o que seria a integração de luz e sombra se não a própria realidade? Porque a realidade é tudo isso aqui, tá ligado? Nada é bom, nada é ruim demais. É tudo equilibrado em perfeita harmonia. Que, na nossa variação emocional, que dá o significado. Que dá o significado. A vida é o caminho do meio, né? A vida é o caminho do meio, basicamente. O que existe na realidade é o que a gente consegue perceber. Mas a gente, com a nossa variação emocional, pende para um lado ou pende para o outro. Voltando na sombra, é importante a gente sentir a parada porque é um trauma, uma situação que a gente não sentiu ainda. E é só por isso que vira um trauma. Porque a gente deu significado ruim e a gente fugiu no momento, a gente fica repetindo esse padrão, fugindo, só vai mudando as formas que tá fugindo. Não vou pensar nisso. Aí vai droga, blá blá blá. Quando você tá criança, você simplesmente não pensa. A criança não tem droga para utilizar, apesar dos pais oferecerem droga para criança. Algumas uma doideira. Açúcar é droga, irmão. Desenho é droga para criança. E aí, o que acontece? Você precisa passar para aquele momento. Eu acho que é muito isso. É momentos não resolvidos. São momentos que você escolheu não experienciar, que você precisava experienciar. Você rumina o desconhecido, né? Tá ligado? Você tá cavando o quê? É verdade. É um processo que conhecer é importante para resolver. É o essencial para resolver. Esse processo de cura, ele se faz muito... A gente sempre sabe o que deve fazer, né? No final das contas. Então, quando a gente para de enrolar, digamos assim, a gente percebe que a vida é um pouco mais simples do que parece. Na verdade. Porque sempre quando você se cura de uma sombra, você vê que não era tão grande assim. Não, grande. Era só você só deixou ela grande porque você reprimiu. E tem medo de olhar e medo de encarar. Aí o monstro, no escuro, né? A imaginação da criança vai deixando o monstro grande, quando na verdade não é nada demais. Exatamente. Nada é algo demais, assim. Claro que tem os traumas fortes e tudo mais, né? Mas a maioria das coisas não é nada demais. Não é nada demais. É uma parada que a nossa cabeça é muito mais assustadora do que a vida real, tá ligado? Isso é verdade. De certa forma precisa ser assim pelo bem da nossa sobrevivência como espécie, mas a gente precisa aprender a controlar isso, porque a gente evoluiu, irmão. A gente tá aqui num nível, num patamar onde a gente consegue ter esse poder de enxergar a realidade e enxergar outras realidades, outras dimensões, né? E se conectar com o lado espiritual da forma mais pura possível. Então a gente precisa ter controle disso para que a gente não se perca espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Tá Só ligado? porque falaram pra gente que a única coisa boa é estar bem. E você falou sobre estar percebendo, estar vivendo outros níveis de consciência. O único nível de consciência que existe, o bem e o mal, o ruim e o bom, a luz e a sombra, é esse aqui. Quando você está vivendo na 4D, que é acima da 3D, que é basicamente o mundo mental, e o mundo espiritual, o mundo interno, quando você está pensando assim, pensando na vida mais internamente, isso começa a ficar mais claro. Entendeu? Porque você não se apega muito às coisas do externo, dos acontecimentos. Você começa a realmente perceber que é tudo uma perspectiva sua. Então, ter esse pensamento, entendendo que o trabalho de verdade é você ir nas suas sombras, ir na luz e ficar nesse pêndulo, e aí que o reflexo vai se materializar, é de extrema importância, irmão. Porque senão você não integra luz e sombra nenhuma. Você fica olhando para o externo e buscando o seu desenvolvimento no externo, e quando você tem as coisas vão melhorar, quando na verdade, irmão, não vai mudar absolutamente nada. Conquistar tudo não muda absolutamente nada. O que muda é como que você lida com as conquistas, porque tem muita gente que tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Pois é. Algumas, isso em específico, nenhum dinheiro pode comprar. Não tem como. Não tem, sabe? É impossível. E é importante salientar, muita gente procura o equilíbrio antes de conhecer a sombra e a luz. Antes de conhecer os extremos desse pêndulo. Não tem como, velho. Não tem como. Você tem que conhecer os extremos primeiro, para depois você entender o que é o caminho do meio e você saber como seguir esse caminho. E se você não for se você não for na pior sombra, você não conhece a maior luz. Sim.
É equivalente. Quanto mais coragem você tiver de ir no pior trauma, mais a graça você vai ter de ir na melhor bonança, na sua melhor versão. Não tem jeito. E se curar desse trauma. E eu acho que a bonança seria a cura desse trauma, né? A ressignificância desse trauma. Isso. A transformação do trauma em potência. Porque todo trauma é uma potência, no fim das contas. É uma escolha nossa, né? Colocar essa perspectiva em cima das dores, do sofrimento em si. E o sofrimento, né? O sofrimento é um processo que, assim, vou ser talvez polêmico aqui, mas eu acho o sofrimento ele desnecessário. Ele é completamente escolha. Completamente escolha, sabe? A dor, ela existe e ela é necessária para o aprendizado. É inevitável. E só que o sofrimento, ele é completamente necessário. Ele é... Apego. Tô sofrendo. O personagem se apegando. E eu vejo isso muito na minha filha. É muito interessante observar isso. Porque ela tá lá, a gente fala uma coisa com ela. E aí, às vezes a gente fala de uma forma dura, às vezes a gente erra. Mas às vezes a gente não fala de uma forma dura, só que ela pega e começa a interpretar, irmão. E você vê na face dela, ela forçando a situação para sofrer. E aí eu intervenho nesse momento. A gente faz isso também. Sim, a gente faz isso. Só que ela tem menos máscaras do que a gente. Isso, e ela tá fazendo aquilo pelas primeiras vezes, né? E aí é muito nítido isso. Então, é totalmente isso, cara. É porque eu acredito que a arte não, mas a mídia, a arte que não é arte, tá ligado? Novela, vamos lá. Vende muito e acaba vendendo muito isso, entendeu? A gente vive nesse personagem onde parece que a gente tem que escolher um vilão que nos ataca e a gente muitas das vezes não escolhe ser o herói, escolhe ser a vítima, tá ligado? Só que a gente não entende, cara, que a gente é o vilão e o herói. Sim. A gente é a vítima se a gente quiser, entendeu? A gente não tem ninguém contra a gente. Se você quiser transformar alguém ou uma causa social, eu sempre venho pra isso, né, irmão? Sim. Se você quiser... Deixa eu falar. Se você quiser transformar alguém ou uma causa social de vilão da sua vida, muito bem. Você tem um inimigo agora, você falou isso da última vez. Né? Você tá escolhendo um inimigo, escolha seu inimigo, cara. Escolha o seu inimigo. Você vai escolher um inimigo, mas você não precisa ter um inimigo necessariamente. Exato. A vida, ninguém não tá nem aí pra você. Exato. A realidade é que as pessoas estão vivendo assim como você está vivendo, estão vivendo no próprio mundo. E pior que quando você começa a escolher um inimigo social, é muito abstrato. Você tá fudido, irmão. Você não tem nem como competir com a porra do inimigo. Tá ligado? Você escolhe uma pessoa, pelo menos você ainda pode criar uma realidade que você compete e ganha. Sim. Quando você não vai conseguir competir com uma parada grande. Cara, é uma viagem isso, né, irmão? Como é que você educa uma pessoa nesse sentido? Você que tem filha, agora experienciar isso, tá certo? Tá. Experienciar isso é um processo muito, muito interessante, né? Porque você vê como ela tem esse processo de crescimento do ego, do vitimismo, da raiva, o orgulho, muitas vezes. Porque quando você reclama, ela automaticamente se vitimiza. É normal, né? Ela não quer passar por aquele processo. E quando ela tem aquela questão da recompensa, quando ela se vitimiza, chorei, papai abraçou. Então é um processo... É muito de percepção. Quando ela está se vitimizando e quando ela está realmente passando por um momento difícil. Foda. Tá ligado? É foda. E assim, mas o interessante é o seguinte, você tem que entender também que todas as sombras dela são nossas. Sim. Então, ela é um reflexo. Totalmente um reflexo. Real. Então, assim, uma coisa que eu tô ensinando bastante ela é assim, caiu, levanta. Tá ligado? Tá mal, beleza. Conversou, resolveu, pronto, resolveu. Segue a vida. Então, caiu, levanta. Essas coisas de... Véio, a partir do momento que você resolver, já tá resolvido. Não precisa ruminar. É isso. Entende? Então, porque pra criança as coisas são muito simples, irmão. Só que ela tá vivendo isso pela primeira vez. Então, pra ela é denso. Tem muitos pais hoje em dia que querem pegar na mão do filho, levar e fazer por ele, mas não... Eu não consigo determinar o que ela sente. Eu posso conversar e a partir do momento que ela escolhe, porque ela, inclusive, é um espírito muito mais sábio que eu. Sim. Ela escolhe, com certeza, tá mais próximo, né, da fonte. E ela escolhe e ela toma uma decisão. E entender, irmão, o que me ajuda também a entender que é uma escolha espiritual. Então tem muitas coisas que ela vai carregar e vai interpretar errado, porque ela vai precisar disso no futuro. Sim. Então... E ela vai saber lá no futuro. Né? Agora não é o momento. Deixa ela aprender e cair mesmo. Qualquer relacionamento de amizade, qualquer relacionamento
relacionamento amoroso tem uma luz e a sombra. Pra você, irmão, pensando assim de primeira, como é que é integrar isso em um relacionamento interpessoal com outra pessoa? Nenhum relacionamento, velho, eu acho que é um processo um pouco mais... Tudo que envolve relação entre duas pessoas ou mais é um processo mais complicado, né? Porque você tem que lidar com o processo de individualismo da pessoa e como a pessoa integra isso numa relação. Em conjunto. Na comunidade. Então é um processo muito complicado. De verdade, eu não saberia te dizer como fazer essa integração. Eu acho que é um processo que eu ainda tô em aprendizado. Mas eu acho que o melhor caminho é a pessoa primeiro entender ela mesma como indivíduo, entender que existe esse processo de integração, que esse processo de integração nada mais é do que aceitar a realidade, que a realidade já é a luz e a sombra integrado, para que ela possa e consiga aplicar isso dentro do relacionamento. Como eu gosto muito do tipo de educação de exemplo, tá ligado? Então a melhor forma de você educar e fazer uma pessoa aprender é através do exemplo, é você fazendo, se tem uma filosofia, incorpora essa filosofia. A pessoa vai olhar você fazendo e vai falar, caralho, foda. Eu acho que é uma das melhores formas. Tá ligado? De educar. Enquanto você estava falando, me veio à mente que a comunicação é a chave de tudo, porque eu lembro como que a gente fez nossa sociedade até a nossa amizade, porque a gente listou, velho, o que eu tô sentindo que pode dar errado nisso. Isso é chave, porque senão fica a sombra, que é o trauma guardado no conjunto, porque a gente precisa entender também que é uma realidade conjunta, acaba sendo uma realidade conjunta para aquele propósito, para aquele momento. Então a gente precisa estar o tempo inteiro alinhando a comunicação, por isso que a gente fica o tempo inteiro se pergunta como é que tá aí, irmão? Entendeu? Porque é isso, irmão, porque tá junto nesse sentido, porque se tem essa diferença de percepção no que você está junto fazendo, aí começa a dar ruim, começa a desalinhar. Então, a comunicação, a comunicação é a chave de tudo. Você precisa estar o tempo inteiro falando a mesma língua que a pessoa, já que vocês estão criando uma realidade em conjunto. Então, para você integrar a luz e a sombra, vai ter que passar por isso e vai ter que ter conversas difíceis. Conversa difícil, não fugir das conversas difíceis. Você quer ter a bonança junto, você vai ter que ter, não adianta, é o pêndulo, você vai ter que ter a sombra junto. Quanto mais for na sombra junto, mais a bonança. E aí que vem os desafios, por exemplo, da sociedade. Vem a questão financeira, aí que tá, é aí que vai resolver, tem que resolver na comunicação, tá ligado? Resolve aqui, a linha, vai lá, ganha dinheiro pra caralho. Se reprime, dá uma merda aqui, não resolve, não vai lá. É um casamento, né? Todo relacionamento é um casamento. Ali naquela situação, para com aquele propósito. E a comunicação, ela de fato é essencial para você ligar os pontos, para daí você fazer a integração. Então a comunicação é como se fosse uma ferramenta, né? Ela não resolve todos os problemas, até porque também é muito mais fácil comunicar quando a pessoa é consciente também, né? Então, você saber se comunicar com pessoas diferentes também é muito importante. E é importante trabalhar como comunicador, né, com todo mundo. Tem que ser. Todo mundo tem que ser comunicador. E assim, qualquer momento que você vai comprar ali, quando eu cheguei aqui, eu comprei um amendoim. Cara, ali você está criando a realidade. Por mais que você só vai ver aquela pessoa uma vez na vida, você precisa comunicar da forma certa, porque se eu não comunicar da forma certa, eu não vou pegar meu amendoim. Se eu chegar lá de um jeito... Irmão, se eu chegar numa forma que a pessoa não gosta de mim, ainda mais aqui em Salvador, né? A galera não vende amendoim, irmão. Então bota amendoim 10 vezes, vai. Entendeu? Então você precisa... É aquela coisa do... Como é que você... Nessa situação, como é que você chega realmente? É o mais importante, né? Do que como é que você sai. Então, é entender isso. Porque entendendo isso, irmão, você realmente começa a valorizar até os momentos que você tá com as pessoas que estão mais próximas com você. Você precisa ter essa... É porque é uma disposição de energia, né, irmão? Você integrar a sombra e a luz com todo mundo. Todo mundo que tá menos próximo, um pouco próximo de você precisa fazer esse processo. Já tá fazendo automático, irmão. Se você não tá fazendo consciente, você provavelmente tá colocando um trauma na sua mini relação que você tem com uma pessoa escondido. A lógica é a mesma, do pêndulo. Pensa no pêndulo, irmão. Ele vai e volta. Se ele for mais lá, ele volta mais lá, mais cá. Pronto. Normal. Se você só analisar isso, você já entende tudo da realidade, basicamente. Olha a visão que eu tive eu tive a visão da gangorra, tá ligado? Você pende pra um lado, a outra pessoa vai pender pro outro. E no momento você vai estar lá em cima. Quando você tá conversando bem, você tá aqui, Tá aqui. A balança também. A balança.
Então é um equilíbrio, irmão, perfeito. Eu levo isso como ensinamento não só para a luz e a sombra, né, mas para tudo na vida. Por isso que é mais fácil fazer essa integração ter essa visão para tudo na vida. Todos os sentimentos, tudo que eu venho experienciando. Os pensamentos. Tá cara, por mais que você esteja bem, você tem um pensamento bom, pensamento bom. É proporcional, parece. Sim. Só que aí, uma coisa que é importante... Eu te cortei, você ia continuar? Não, eu ia falar só um exemplo, mas pode falar. Uma coisa que é importante. Vamos lá, quando você está na sombra, se você não tem essa consciência que a gente tem, no sentido de entender que daqui a pouco você está bem, cara, você pode entrar na ilusão de que não há saída. E aí você começa a se apegar. Sim. Porque a sombra, você está no escuro. Se você está no escuro, você cria os monstros, ali como criança, e você não vê saída, não vê luz. Você está no escuro, breu, irmão, não tem luz. Uhum. E aí a única luz que você precisa seguir é a luz interna, que é a única que você vai ver de fato. As luzes que você vê fora, logo se tornam sombras. Porque o que acontece? Você vê alguém ali vivendo a vida que você quer viver, vamos colocar assim, é uma luz. Mas, cara, você já começa a se comparar e já vira uma sombra rapidão. Então, realmente, a essência e o entusiasmo é a luz dentro da sombra. Quando você está na luz, o que acontece? A luz, ela te mostra os caminhos, irmão. Ela te mostra um caminho escuro ali. Ela não te ilude. A luz te dá o livre-arbítrio. Livre-arbítrio realmente é quando você está na luz. Quando está na sombra, sem consciência, né? Você não tem opção. Se você começar a se apegar, não tem escolha. Você vai se apegando, vai se afundando, nasce uma depressão. Tá correto. E quando você se apega à luz, nasce o quê? Euforia. As duas são uma merda. Você falou quando você está na sombra, você vê aqueles pequenos pontos de luz assim. Eu enxerguei muito como vícios. Para você continuar naquele local que você está. Ilusão. Tá ligado? É uma ilusão, uma completa ilusão. Então você acha que tem ali, não, voltei, tô bem. Tô bem. E aí, na verdade, você só tá mais afundado em vitimismo, tristeza, depressão. E aí a gente pode olhar essas ilusões da sombra realmente como os vícios, mas tudo que não faz você olhar para a sombra. Narrativas sociais, a culpa que você bota no relacionamento, qualquer narrativa que você consegue criar para não olhar para onde você tem que olhar. Tudo é ilusão que a sombra cria para fingir que você está na luz quando na verdade você ainda está na sombra. É por isso que é tão importante ter consciência das duas coisas. Porque você nunca vai estar 100% bem e 100% mal. Sabe? Você pode estar mal em um momento, mas chega em outro, no mesmo dia, daqui a 1 minuto você pode estar se sentindo muito melhor. Então, é um processo realmente que integra na realidade. Por isso que a consciência é uma coisa tão importante.